Nosso boa noite àqueles que estão chegando. Boa noite, Sônia. Boa noite, Mara. O meu som está ok? A imagem, o som está tudo ok? Para nós fazermos um teste. Eu não sei se esse meu microfone está bom, senão vou ter que tirar ele. Boa noite, Ana Maria, Gorete. Tudo bom, dona Gwan? E aí, alguém poderia me dizer se o som está ok? Som ok, Mara? Boa noite, dona Eli. Ô, nosso amigo Juca, vascaíno sofredor. O som bom, então? Tá ok. O meu microfone outra vez não estava muito bom. Obrigado, Tereza. Kátia, muito obrigado. Mara. Que alegria ver essa galera toda por aí reunida com a gente nesta noite. Ana Maria, obrigado pelo retorno. Ok, dona Eli. Boa noite, Linei. Boa noite. Estão ouvindo também, então, a nossa ovelhinha gritando ali, pedindo comida, né? Ok, Igor. Como é que estamos, dona Gorete? Estamos aí a 1 minuto de iniciar as nossas atividades. Oi, dona Elis, seja bem-vinda. Que alegria, gente, ter vocês todos e todas aqui comigo nesta noite. Que Jesus nos abençoe, né? Boa noite, dona Eliane. Boa noite a senhora e o seu Jal. Bom, gente, são exatamente 20 horas e é o momento de darmos início às nossas atividades doutrinárias da noite de hoje, convidando então a todos para que nós façamos a nossa prece de abertura e possamos todos nós, sintonizados com Jesus, sentir então a presença desses amigos espirituais nos ajudando. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus e agradecer por mais esta oportunidade bendita que nos é dada de estarmos todos reunidos nesta noite para mais uma conversa fraterna, para mais uma exposição doutrinária do nosso Centro Espírita Deus, Amor e Caridade. Que possamos, todos nós, formando uma grande corrente de amor, de bênçãos de paz, termos uma noite agradável, serena e tranquila, e que os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz possam ser o norte nessas horas tão difíceis que todos nós no mundo inteiro enfrentamos. E assim, então, com este desejo e com esta paz, iniciamos as nossas atividades, rogando a Deus e a Jesus nos ampare hoje e sempre. Que assim seja. Opa, dona Rejane, dona Gláucia, dona Neide, boa noite também a todos vocês. Esta noite, né, o nosso trabalho é um trabalho diferenciado, porque nós estamos, o Deus Amor e Caridade, em comunhão com a União Regional Espírita, a 15ª URI, trabalhando temas relacionados ao Livro dos Espíritos. Sabemos que dia 18 de abril de 1857 é editada a primeira edição de O Livro dos Espíritos, e coube como tema para nós, na noite de hoje, a relação de O Livro dos Espíritos com as demais obras de Kardec,
Então, nós vamos discorrer com esse tema, tentar trazer alguma coisa para que a gente possa refletir. Boa noite, dona Fabiane, dona Hilda, tia Hilda, muito bom encontrar a senhora por aqui. Então, gente, nós vamos tentar fazer um pouco dessa relação, buscando assuntos que possam nos direcionar, nos esclarecer um pouco mais, para que a gente possa não só entender as obras de Kardec, mas, acima de tudo, que a gente possa entender como estudar o Espiritismo. Eu achei de fundamental importância que a gente traga para o início da nossa conversa e até para uma reflexão acerca de tudo o que nós vamos apresentar como obras de Kardec, que a gente inicie dizendo que o codificador da doutrina espírita, o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que depois assume o pseudônimo de Allan Kardec, nasceu no dia 4 de outubro de 1804. Mas Allan Kardec só vai ter o primeiro contato com os fenômenos das mesas girantes, ou seja, Allan Kardec só vai intercambiar com os desencarnados, com os espíritos, ou com a alma dos homens que viveram na Terra, como bem disse o codificador da doutrina, no ano de 1855, aos 51 anos de idade. Allan Kardec desencarna no dia 31 de março de 1869. Ele vai desencarnar aos 65 anos. Então, nós vamos entender, diante de tudo isso, que Allan Kardec teve 14 anos da sua existência física para poder trazer a todos nós esse manancial que hoje temos de estudos da doutrina dos espíritos. Então foram 14 anos de intenso trabalho e apresentando as obras a gente vai ver o quanto esse homem, esse espírito abnegado, esse grande ser de luz que foi designado pelo próprio Cristo para estar aqui encarnado e trazer para a humanidade a doutrina espírita, a gente vai ver o quanto esta criatura trabalhou, porque foram 14 anos de atividades intensas do trabalho de Allan Kardec. Dona Edésia, um abraço, um beijão nesse coração, que bom que a senhora está aqui. Então, nós vamos entender, por exemplo, que Allan Kardec, nós conhecemos através dele só as 5 primeiras obras de Kardec. Então, nós vamos, por exemplo, ver o Livro dos Espíritos, que foi lançado no dia 18 de abril de 1857. Em 1861, no dia 15 de janeiro, ele lança o Livro dos Médiuns. Em abril de 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em agosto, no dia 1º, vem a obra O Céu e o Inferno, no ano de 1865, e por último, esse Pentateuco que a gente conhece, que é a obra Gênesis, em 1868. Depois, Allan Kardec vai lançar as revistas espíritas. Notem que nós, às vezes, a gente sempre, quando fala de espiritismo, a gente sempre fala das obras básicas de Allan Kardec. Mas Allan Kardec também editou mensalmente a Revista Espírita. E essas edições mensais, elas eram depois todas aglutinadas, juntadas e formavam uma revista. Então, nós temos 12 volumes da Revista Espírita e cada ela do mês de janeiro até dezembro, exceto a última dela, 1869, Allan Kardec desencarna no dia 31 de março, como falamos, mas já deixa pronta a edição da Revista de abril. Então, se a gente pegar essas 5 obras básicas e mais os 12 volumes da Revista Espírita, nós já vamos encontrar aí um volume muito intenso de informações para o nosso estudo. Mas, além dessas obras, nós também temos uma obra que é muito, mas muito, por incrível que pareça, desconhecida no meio espírita, que é a obra O que é o Espiritismo. Depois nós vamos encontrar também a instrução prática sobre as manifestações espíritas, que é um tratado para que depois Allan Kardec possa trazer para todos nós o Livro dos Médiuns, mas antes ele analisa
essas manifestações espíritas nesta obra Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Nós temos ainda a Viagem Espírita de 1862 e, por último, nós vamos apresentar o Espiritismo na sua expressão mais simples. Então, todas essas obras de Allan Kardec nos formam um manancial para que a gente possa ficar muitas, mas muitas reencarnações tentando estudá-las e entendê-las. Geralmente, então, a gente fala somente das obras básicas, as 5 primeiras, mas nós vemos que estamos aí apresentando 21, mas ainda tem mais 2 obras. Então, são 23 obras que foram ditadas por Allan Kardec ou que foram compiladas por ele, produzidas, trazendo informações para todos nós. Porque a gente fala a relação das demais obras de Kardec com o Livro dos Espíritos, ou relação do Livro dos Espíritos com as demais obras de Kardec. Mas é necessário que a gente entenda, ou que a gente busque, pelo menos, conhecer estas obras, para que a gente possa estudar. E quando estudar o Espiritismo, você tem que buscar informações, segundo Kardec, não só nessas obras apresentadas por ele, mas também as obras que vêm falar contra o Espiritismo, para que a gente possa também ter meios de se defender diante de tudo isso. Mas é justamente em O Livro dos Médiuns, a segunda obra que a gente chama desse Pentateuco espírita, dessas 5 obras básicas, lá no seu capítulo 3, que tem como título do método, no item 35, que Allan Kardec vai nos dizer ou nos ensinar como estudar o Espiritismo. Porque o texto é justamente isso. E ele diz assim, olha, aos que quiserem adquirir essas noções preliminares pela leitura das nossas obras, aconselhamos, então, que leiam nessas ordens. Então, Kardec não só vai nos dar um roteiro de estudo para que a gente possa se basear ou ter um norte, como ele vai apresentar qual a melhor sequência das obras para que a gente possa estudar. E a primeira obra que Allan Kardec nos orienta a estudar é a obra O que é o Espiritismo. E às vezes as pessoas nos perguntam, né? Eu tenho um amigo ou uma amiga que se interessou ou está interessada pela doutrina espírita e está me perguntando qual obra que eu devo ler. Pois bem, Allan Kardec diz que a gente tem que iniciar pela obra O que é o Espiritismo. E aí ele traz um resuminho pequeno. Ele diz: esta brochura, de uma centena de páginas somente, contém sumária exposição dos princípios da doutrina espírita. Um apanhado geral desta, permitindo ao leitor apreender-lhe o conjunto dentro de um quadro restrito. E diz mais, ele é assim, ó, em poucas palavras, ele lhe percebe o objetivo e pode julgar do seu alcance. Aí se encontram nesta obra O que é o Espiritismo, além disso, respostas às principais questões ou objeções que os novatos se sentem naturalmente propensos a fazer. Então, para aquele novato que chega no Espiritismo e que vem cheio de perguntas, Allan Kardec dá um norte. Ele diz, olha, nesta obra, O que é o Espiritismo, muitas ou quase todas as perguntas que você busca ou que o novato busca, ele vai encontrar ali. E diz que esta primeira leitura, que muito pouco tempo consome, ele até diz, olha, é muito pouco tempo, é uma introdução que facilita um estudo mais aprofundado da doutrina espírita. Então, iniciamos o estudo, segundo a recomendação de Kardec, pela obra O que é o Espiritismo. Depois de lida esta obra e compreendida, aí Allan Kardec nos orienta a ir para o Livro dos Espíritos. Então, antes de estudar o Livro dos Espíritos, e a maioria de nós já inicia querendo estudar o Livro dos Espíritos, Kardec recomenda, não, leia primeiro a obra O que é o Espiritismo, para entender. Então, diz Allan Kardec que o Livro dos Espíritos, a segunda obra recomendada, contém a doutrina completa, como a ditaram os próprios Espíritos, com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. É a revelação do destino do homem, a iniciação
no conhecimento da natureza dos espíritos e nos mistérios da vida de além-túmulo. Então, ali Kardec vai detalhar tudo o que acontece com o espírito do nascimento, na morte, no mundo espiritual, nas influências que sofremos e tudo mais. Quem o lê, diz Allan Kardec, compreende que o espiritismo objetiva um fim sério, que não constitui frívolo passatempo. E Allan Kardec faz questão de fazer esta observação, porque quando ele teve noção do que estava acontecendo com os fenômenos das mesas girantes, justamente ele sabia que aquilo era um puro divertimento, por isso o alerta de Kardec. Então, sabendo disso, lido a obra O que é o Espiritismo e depois a obra O Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos recomenda que leiamos o Livro dos Médiuns. E ele diz, destina-se então a guiar os que queiram entregar-se à prática das manifestações, dando-lhes conhecimento dos meios próprios para se comunicarem com os espíritos. É um guia tanto para os médiuns como para os evocadores. E é o complemento de O Livro dos Espíritos. Então, muitas vezes as pessoas fascinadas pelo fenômeno, ao invés de primeiro estudar as obras que Allan Kardec recomenda para você entender o que é o espiritismo, para depois adentrar aos fenômenos, cometem esse erro, às vezes, de iniciar pelo Livro dos Médiuns. Então, o Livro dos Médiuns é para guiar na prática das manifestações. Então, você vai estudar como funciona a prática da mediunidade. Mas notem que Allan Kardec aqui já nos dá uma deixa para que a gente possa entender o porquê do tema escolhido pelo Departamento Doutrinário da Casa, com referência a essa relação das demais obras o Livro dos Espíritos com as demais obras de Kardec. Note que ele diz que o livro dos Médiuns é o complemento do Livro dos Espíritos. Então, ele veio complementar algo que estava faltando ou veio esclarecer algo que ficou meio obscuro. E depois, ele nos recomenda ir para a Revista Espírita, onde ele diz que é a coletânea, né, ou variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de trechos isolados que também, diz Allan Kardec, completam o que se encontra nas duas obras precedentes, formando-lhe, de certo modo, a aplicação. Quando Allan Kardec diz que estas obras, o Livro dos Médiuns e as revistas espíritas, elas completam as obras que antecederam, ou seja, a Revista Espírita, além de completar o Livro dos Médiuns, completa também o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, nos dando o melhor esclarecimento. Aliás, a Revista Espírita é cheia de detalhes e você vai encontrar muitos temas que esclarecem coisas do Livro dos Espíritos que ficam assim naquela dúvida. E ele diz assim, sua leitura pode fazer-se de modo à aplicação, sua leitura pode fazer-se simultaneamente com as daquelas obras, ou seja, você pode ler simultâneo, não precisa ler isolada, porém, mais proveitosa será e, sobretudo, mais inteligível se for feita depois de O Livro dos Espíritos. Então, não pegue a Revista Espírita, primeiro leia todo o Livro dos Espíritos, que depois, lendo a Revista Espírita, a gente vai entender muitas nuances desta obra que ficam ali obscuras. E tem uma nota da própria FEB, a Federação Espírita Brasileira, que é a editora desta obra, dizendo que de Kardec são ainda as obras O Evangelho segundo o Espiritismo que citamos, O Céu e o Inferno, a Gênesis e obras póstumas. Para que a gente possa entender, porque às vezes o leitor pega o Livro dos Médiuns e diz, não há necessidade. Não, porque o Livro dos Médiuns ele foi editado em 1861, Evangelho segundo o Espiritismo, como falamos, em 1864, 65, a obra O Céu e o Inferno, e 68, a obra A Gênesis. Então ele diz, então você vai pegar e colocar todas essas obras. E aí, nesse título do método, Allan Kardec vai dizer, isto pelo que nos diz respeito, os que desejam tudo conhecer de uma ciência devem necessariamente ler tudo o que se acha escrito sobre a matéria, ou pelo menos o que haja de principal, não se limitando a um único autor. Devem mesmo ler o pró e o contra,
as críticas como as apologias, interar-se dos diferentes sistemas, a fim de poder julgar por comparação. Então, Allan Kardec manda não só ler Kardec, não só ler as obras dos espíritos, ele vai nos dizer que nós temos que ler tudo, os prós, os contras e todos aqueles que, inclusive, combatem o espiritismo para que a gente possa entender esta... Até porque quando você lê, você vai dizer assim, oh meu Deus, esse cara está extremamente equivocado e ele não deve conhecer o espiritismo, porque se conhecesse, não falaria isso. Né? Então, é o próprio codificador nos esclarecendo. Então, o Livro dos Espíritos, ele contém a doutrina espírita completa, porque lá na obra, o que é o Espiritismo, depois que ele fala do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai dizer que ele é completo. Mas nós vamos entender que o completa não é tão completa assim. É porque ela traz as suas bases sólidas, mas há detalhes, há minúcias que você vai entender só lendo as demais obras. Então, na introdução, no item 1 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, já no primeiro parágrafo, já diz que, como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Então, ela está toda ali. Toda a base do espiritismo está na obra O Livro dos Espíritos. No entanto, na Revista Espírita de 1866, e aí nós vamos entendendo a partir daqui por que nós temos que trabalhar tudo isso, porque agora Allan Kardec vai começar a nos dizer, né, como a gente vai estudar. Então ele diz assim, olha, o Livro dos Espíritos não é um tratado completo do Espiritismo. Não faz senão apresentar as bases e os pontos fundamentais que se devem desenvolver sucessivamente pelo estudo e pela observação. Então ele diz, o Livro dos Espíritos não é um tratado completo do Espiritismo. Não, ele não é. Por isso a gente vai entender, né, que ele, só com todas as outras obras, você vai conseguir desenvolver tudo isso. Então, nós começamos a entender que, baseado em toda essa teoria, em todos esses estudos, a gente vai começar a entender como é que se forma esse corpo doutrinário. Então, lá nós vamos entender, por exemplo, o Livro dos Espíritos, ele foi a primeira edição no dia 18 de abril de 1857, né? Esta primeira edição de O Livro dos Espíritos, ela continha 501 itens e tinha apenas 3 partes, a doutrina espírita, as leis morais, as esperanças e as consolações. Depois, nós vamos ter no ano de 1860, mais precisamente no mês de março, a segunda edição de O Livro dos Espíritos, e aí sim, nós vamos ver, por exemplo, ali, ó, agora dividida em 4 partes, das causas primárias, do mundo dos espíritos, das leis morais, das esperanças e das consolações. Então, a própria obra de Kardec, ela já está nessas condições, certo? Então, nós vamos ver, por exemplo, na Revista Espírita de 1863, para a gente entender o que nós queremos falar, ela vai falar, por exemplo, da visão retrospectiva da existência do espírito. Então, Allan Kardec vai nos apresentar um correspondente da Revista Espírita que vai falar do espírito Calil. Esse espírito, ele acaba, para poder relembrar ou lembrar coisas de vidas passadas, ter que ser magnetizado. Então, um dos correspondentes, que eram mais de 1000 que se correspondiam com Kardec através de mais de 1000 centros espíritas espalhados em todo o mundo. Então, esse espírito Calil, para que ele pudesse se manifestar, ele foi magnetizado. Então, o correspondente que escreve a Kardec diz assim, olha, lá no item 243 de O Livro dos Espíritos, está dizendo que o espírito, né, depois da morte, a alma vê e apreende num golpe só as vistas de suas migrações passadas. Então, ele vê tudo. E ele vai perguntar, né, isso não seria uma contradição se ele diz que vê tudo, né, ou apreende num golpe, e depois, na outra, na Revista Espírita, diz que tem que ser magnetizado. Não estaria, por exemplo, aí o Espiritismo entrando em contradição? E Allan Kardec, nessa Revista Espírita de 1866, ele vai dizer que se ele tivesse dito que os espíritos não podem ter conhecimento de suas existências passadas, aí sim existiria uma contradição.
Mas não, longe disso, ele vai afirmar o fato, apenas que com ele acontece de modo diferente. E diz assim, olha, em princípio, depois da morte, a alma vê suas migrações passadas, mas não diz nem quando e nem como isso se dá. Então, são detalhes que a observação vai fazer com que a gente acabe analisando tudo isso. E vai dizer que o Livro dos Espíritos, ele foi escrito no começo do Espiritismo, numa época em que se estava longe de ter feito todos os estudos práticos. Então, a gente não tinha feito todos os estudos práticos, então, depois desses estudos, Allan Kardec acaba descobrindo coisas que até então ele sequer admitia. Então, ele diz assim, olha, as observações ulteriores vieram a desenvolver e completar os princípios cujo germe havia lançado. E é mesmo digno de nota que até hoje elas apenas as confirmaram, sem jamais a contradizerem nos pontos de vista. Então, nós vamos encontrar tudo isso se completando. Aliás, a primeira parte do Livro dos Espíritos, que nós falamos, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte, que é das causas primárias, que vai da pergunta 1 até a 75, ela vai ser completada com a obra Gênesis. Então, para você entender essa parte, você tem que ler a Gênesis. Na parte segunda do Livro dos Espíritos, que é do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, que vai do item 76 a 613, é a obra O Livro dos Médios, que complementa. Na terceira parte das leis morais, do item 614 a 919, quem completa é a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E na última parte, né, das esperanças e consolações, da 920 até a 1019, é a obra O Céu e o Inferno, que complementa. E como a gente vai entender tudo isso? Vamos pegar, por exemplo, um tema que nós vamos fazer uma relação com o Livro dos Médios, com a Gênese e com a Revista Espírita. Em O Livro dos Espíritos, no item ou na pergunta 473 e 474, Kardec vai tratar dos possessos. E no comentário ao item 474, Allan Kardec vai dizer que o vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios. Então, Allan Kardec descarta a possessão, porque ele diz, olha, admitindo a possessão, eu vou admitir que tem demônios. E depois, no Livro dos Médios, ele continua com essa mesma tese, dizendo que a possessão seria para nós um sinônimo da subjugação, por 2 motivos. Ele, primeiro, porque ela implica a crença, né, de seres criados eternamente para o mal, novamente trazendo a figura do diabo. E segundo, diz ele, né, porque implica igualmente a ideia de apoderamento do corpo, ou seja, o espírito tomaria posse do corpo, ele ia fazer uma espécie, como diz Kardec, de coabitação. Né? Então ele diz a palavra subjugação, digamos assim, seria a palavra mais indicada para tudo isso. Então Allan Kardec descarta a obra Esta Possessão. No entanto, na Revista Espírita de 1863, quando ele vai analisar um caso de possessão, e lá está relacionada a senhorita Júlia, diz Allan Kardec o seguinte, dissemos que não havia possessos no sentido vulgar do termo, mas subjugados. Queremos reconsiderar esta asserção, posta de maneira um tanto absoluta, já que agora nos é demonstrado que não pode haver verdadeira possessão, isto é, que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, embora parcial, de um espírito encarnado por outro errante. Então, agora Allan Kardec vai dizer, já que agora nos é demonstrado, notem, isso é ciência. Outros fatos surgiram e Allan Kardec agora vai admitir que existe a possessão. No entanto, ele vai deixar claro que na obsessão o espírito ele atua de forma exterior, né? Com a ajuda do perispírito. Há uma junção de perispírito, a perispírito é uma coisa externa. Na possessão, diz ele, em vez de agir exteriormente, o espírito atua se substituindo, por assim dizer, ao espírito encarnado. Então já é uma coisa muito mais forte. Então ele vai tomar o corpo para domicílio, sem que este, no momento, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se pode dar pela morte. Então, Allan Kardec diz assim, olha, ele vai tomar de forma temporária, sim, esse corpo. Depois ele vai falar assim, olha, a possessão, conseguintemente, é sempre
temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado. Pela razão de que, diz ele, a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. Então, no livro dos Espíritos, Kardec descarta a possessão. Na obra O Livro dos Médiuns, ele continua descartando a possessão. No ano de 1863, na Revista Espírita, ele publica vários experimentos e várias avaliações, vários processos que se apresentaram, e vai aceitar aí sim a possessão. Por que ele aceita a possessão? Porque ele vai identificar não só o espírito do mal, né? Mas também espíritos bons falando da possessão. Então ele diz assim, ou falando pela possessão. Então ele diz assim, olha, porque de posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito se serve dele como se seu próprio o fora. Fala pela sua boca, vê pelos seus olhos e opera pelos seus braços, conforme o faria se estivesse vivo. Então, como diz ele, não é a questão da mediunidade falante, né? Não é. Muito pelo contrário, no caso da possessão, é o mesmo espírito que fala. Então, você vai identificar, inclusive, a voz dele. Há um processo de transfiguração, onde você vai reconhecer, inclusive, muitas vezes, traços fisionômicos dessa entidade, e é uma coisa, assim, fantástica. A gente vê, por exemplo, Divaldo Pereira Franco, quando dá aquelas mensagens psicofônicas de Bezerra de Menezes, onde ele muda o tom da voz, ele se transfigura e a gente nota, olha, a coisa é possessão. Então ele diz, na possessão ou na obsessão, há sempre um espírito malfeitor. Então ele diz, olha, obsessão está relacionada com espírito malfeitor. Na possessão, não. Na possessão, ela pode também tratar-se de um espírito bom, como é o caso de Bezerra de Menezes nessa situação. Um outro item que a gente quer avaliar para a nossa compreensão, ele está relacionado de um livro dos Espíritos com a Revista Espírita de 1866. Então, Allan Kardec, no item 200 de O Livro dos Espíritos, ele vai perguntar, por exemplo, se o espírito tem sexo. Ele diz, olha, tem sexo os espíritos? Eles dizem que não, como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Então, não existe o sexo, ele está ligado ao físico. Mas aí, Allan Kardec vai fazer outra pergunta, o item 201. Em nossa existência, pode então um espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher ou vice-versa? E eles dizem que sim, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, Allan Kardec diz assim, olha, pode sim. E Kardec vai comentar nesse item 202 que os espíritos eles encarnam como homens, como mulheres, porque não tem sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo, e cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejos de ganhar experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. É uma coisa interessante, né? Porque é lógico, é óbvio isso. Então, por isso, Allan Kardec vai dizer, olha, você pode reencarnar como homem e como mulher. Só que a gente lê essas perguntas dos espíritos, mas não tem as consequências de tudo isso. Você vai entender as consequências dessa troca de sexo quando você pega a Revista Espírita de 1866 e você vai lá no título As Mulheres Têm Alma? É uma pergunta que Allan Kardec faz, porque, por incrível que pareça, os homens de muitos anos atrás, em alguns países ainda hoje, acham que a mulher não tem alma como a nossa. É difícil de acreditar, mas esse é o mundo que nós vivemos. Então, Allan Kardec vai dizer assim, olha, pode acontecer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz que durante muito tempo possa conservar no estado de espírito, aí ele fala no estado de espírito, o caráter de homem ou de mulher cuja marca nele ficou. Então, Allan Kardec vai dizer assim, olha, eu vivi muito tempo como homem, vou para o mundo espiritual, e se por acaso eu for evocado ou alguém desencarnar, chegar no mundo espiritual, vai me encontrar lá como homem, porque eu vou me apresentar assim. Então, nesse estado de espírito.
ele vai dizer que só quando a gente chegar, por exemplo, no estado mais puro, é que daí o espírito não vai dar tanta importância para isso. Mas como ele diz que você viveu muito tempo aqui como homem, vai para o mundo espiritual e se apresentará como homem, nós temos, por exemplo, o espírito Joana de Anjos, que se apresenta como mulher, Emmanuel se apresenta como homem, Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno de Miranda viveu na Bahia como estudioso da mediunidade, das obsessões, e hoje se apresenta como espírito Manuel Filomeno de Miranda. Guardam esses traços espíritos. Mas ele diz assim, olha, se esta influência se repercute da vida corporal, ou seja, quando eu vivi aqui e vou para o mundo espiritual pelo desencarne, o mesmo se dá quando o espírito passa da vida espiritual à vida corporal. Opa, então quer dizer que se eu estou lá e optei por reencarnar, eu tive muito tempo como homem e reencarnei como mulher, eu posso guardar, sim, muitas coisas de mulher. E ele diz assim, olha, numa nova encarnação, ele trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Notem que você viveu muito tempo como homem e resolve encarnar como mulher, você vai trazer o caráter e as inclinações que tinha. Agora, o que você vai fazer com isso é o livre-arbítrio de todo mundo. Mas Allan Kardec vai nos dar a deixa e diz assim, olha, isso pode acontecer. E diz assim, olha, mudando de sexo, sob essa impressão e em sua nova encarnação, poderá, olha o que Kardec diz, gente, poderá conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Então, às vezes as pessoas dizem assim, olha, porque o espiritismo não fala sobre homossexualidade, não sabe, a gente não sabe por que isso acontece, mas isso está claro. Provavelmente aquele que hoje está nessa situação e vendo ou nos escutando, ele vai entender que se eu viver um longo período como homem e resolvo encarnar no corpo de uma mulher, como eu estou impregnado, o meu perispírito, o meu psiquismo está muito impregnado dessa condição masculina, eu vou conservar os gostos, as inclinações e os caráteres inerentes ao sexo. O que eu vou fazer com isso vai depender de mim. E ainda diz Allan Kardec que assim se explicam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Então é isso que acontece. Notem que para que eu possa entender muitas vezes um tema que parece tão complexo, com uma leitura das obras de Kardec, não só se apegar ao livro dos Espíritos, eu consigo entender o que acontece com essas criaturas. Então, é necessário que eu mergulhe em todas as obras de Kardec para entender como tudo isso se processa. Um caso hoje tão discutido, que é a questão da homossexualidade, à luz da doutrina espírita, baseado nas obras O Livro dos Espíritos, que você pode encarnar tanto como homem e como mulher, e nesta obra, a Revista Espírita de 1866, você consegue entender o porquê que tudo isso acontece. É lógico que às vezes as pessoas nos perguntam, Rebelo, e como é que eu lido com isso? Ah, Kardec não deixou nada escrito? Deixou. Está tudo escrito lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, quando ele vai falar das leis morais. E que depois vai ser complementado com a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, e com vários textos da Revista Espírita. Porque Allan Kardec diz que eu devo seguir os ensinamentos do Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. É não fazer aos outros aquilo que eu não quero que os outros me façam. Então, Allan Kardec não vai dizer assim, olha, trate bem, por exemplo, o branco e não trate bem o negro. Trate bem o asiático e não trate bem o europeu. Ou trate bem o argentino, mas também não trate bem o fulano. Não. Trate o próximo, independentemente do gosto, da raça, da nacionalidade. Eu tenho que aprender que amar o próximo é amar o próximo mesmo, independente do que ele seja, ou de quem ele seja, da forma com que ele pensa, da forma com que ele vive. Eu tenho que entender, à luz da doutrina espírita, que nós estamos aqui, todos nós, numa diversidade imensa, para que a gente possa entender que nós não somos únicos, nós somos aqui
Um é um livro aberto para ensinar o outro. Então, meus amigos, eu espero que a gente possa ter contribuído com essa atividade, pelo menos despertado nas pessoas o interesse pelas demais obras de Kardec, mas, acima de tudo, que as pessoas entendam que, por mais que eu estude o Livro dos Espíritos, se eu não me debruçar em cima desse roteiro que o próprio codificador traz, eu vou sair sem entender muitas coisas. Aliás, se você pegar só nessas questões de o espírito tem sexo ou não, e você ler só essas perguntas de O Livro dos Espíritos, e não se ater aos pormenores das demais obras, você não vai conseguir explicar absolutamente nada. Aí nós ficamos assim, pode e pronto. Não, não é pode e pronto. Né? Então, como diz Allan Kardec na Revista Espírita, quando trata das lembranças passadas, ele diz assim, olha, o Espiritismo fala que a coisa vai acontecer, mas não diz nem como e nem quando. O como e o quando cabe ao leitor, ou ao estudante da doutrina espírita, mergulhar nas demais obras, mergulhar nos grupos de estudo, nas equipes de estudo que tem, e juntos debaterem, e vamos entender sim. Então, que Jesus nos abençoe, muito obrigado pela presença de todos. Espero que cada um inicie a partir de hoje um estudo sério das obras de Kardec, porque às vezes as pessoas dizem assim, olha, mas tem coisas que eu só vou entender na obra do Espírito tal. Às vezes a gente só vai entender nas obras do Espírito tal porque nós não estudamos as obras de Kardec. Porque quando a gente estuda as obras de Kardec, as outras obras, elas simplesmente vêm dar uma clareada. Elas clareiam, sim, clareiam. André Luiz nos traz uma imensidão de informações, traz a sua própria experiência e a experiência de tantos outros espíritos que nos facilitam o entendimento. Mas quando você lê André Luiz, você diz, Kardec já disse isso lá na obra O Céu e o Inferno. Eu que não havia entendido. Então, gente, eu agradeço muito, muito o carinho de todos. Estou vendo aí muitos amigos queridos falando com a gente. Né? O Sadi dizendo, nós estamos juntos contigo, também estamos juntos com você, meu amigo. E vamos então encerrar a nossa exposição da noite de hoje. Agradecendo então a Deus e a Jesus por mais esta bendita oportunidade que nos foi dada de estarmos reunidos na noite de hoje. Senhor, que alegria estar com tantos amigos aqui reunidos, tanto encarnado como desencarnados. Hoje eu peço licença aos nossos amigos para que todos nós possamos irradiar nessa noite pelos nossos amigos que desencarnaram. Eu tive o amigo Hélio Salvador que desencarnou, tantos outros amigos de pessoas que nos mandam mensagem dizendo, olha, fulano desencarnou, para que possamos emanar o que há de melhor em nós para todos esses amigos, para todos esses que deixaram o corpo físico. Mas também quero pedir em especial por uma criatura tão amorosa, a nossa irmã Elza. Eu recebi uma mensagem, Senhor, dela com a voz muito cansada, e essa criatura que tanto tem trabalhado pela doutrina espírita, que tanto amor e tanto carinho tem dado a tantas pessoas, aquela criatura que desde o começo da pandemia, todos os dias vinha um bom dia, uma boa noite, com uma bela oração que nos confortava. Era com ela que iniciávamos o dia e é com ela que a gente terminava o nosso dia. E está a nossa irmã aí também num sofrimento, então eu quero pedir a todos para que nós possamos mandar para a nossa irmã o melhor que tiver de nós. Que Jesus possa confortá-la, abraçá-la, mas que também possa envolver, Senhor, a todos aqueles que estão vivenciando a dor desta pandemia que assola o mundo inteiro. Que Jesus nos abençoe, que Jesus abençoe o nosso lar, abençoe a nossa família e que Jesus abençoe a todos os nossos amigos. Muito obrigado, meus irmãos, minhas irmãs, que assim seja e que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Um abraço para todos, muita paz e que a nossa irmã possa se recuperar. A Gô também, um abraço para você, é bom ter você por aqui.